Olá pessoal, meu nome é Joseildo, sou presbítero da Igreja Evangélica Renascer no Brasil e estarei dando algumas aulas sobre hermenêutica a você aí que queira aprender. Nós temos a importância da hermenêutica e também o significado da hermenêutica para aqueles que queiram aprender. Então, de início, o que significa hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação, só que a gente vai levar numa questão bíblica, né, para o aprendizado a você aí que está nos assistindo. Nós temos baseado no livro de Elund e P.C. Nelson, né, um livreto, na verdade, muito bom. O Dr. Elund, ele é bem conhecido nessa área de hermenêutica. E logo para iniciar, né, talvez alguns ainda tenham dúvida do que seja hermenêutica. A hermenêutica, de fato, é a ciência da interpretação. Nós temos a palavra hermenêutica do grego hermeneia, né? Talvez alguns já tenham visto aquele deus grego que tem nos pés, né, um sapato com as asas e voando ali. É mais ou menos, né, levando essa mensagem. E a interpretação do texto, ela é essencial nos dias de hoje. Nós temos uma problemática, né, aqui no Brasil, que a gente entende que as pessoas têm uma dificuldade de lerem bem, de falar bem e de interpretar bem o texto. Então é apenas algumas ferramentas básicas para o entendimento, algumas ferramentas básicas para a interpretação bíblica. E aí a gente vai estar junto durante essa aula aí de hermenêutica, tá certo? Então, baseado nesse pequeno livro, a gente também tem um texto bíblico que a gente vai tratar, que é o texto baseado no capítulo 13 depois, né? A gente vai ler esse texto e a gente vai ver a interpretação do texto, né? Mas primeiro a gente precisa entender que a hermenêutica, ela é a primeira ciência do pregador. Então você que tem o anseio de aprender, você que tem o anseio de pregar a palavra, a primeira ciência é a arte da interpretação, que é a hermenêutica. Nós temos o primeiro intérprete da palavra de Deus, né? Talvez seja para alguns se escandalizem assim, mas não foi, eu acho que não foi, mas foi, né, o diabo. Ele interpretou a palavra de Deus de uma forma errônea. Na verdade, passou de uma forma errônea para Adão e Eva, e eles acabaram pecando, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando no texto diz que não era para eles terem comido, porque era uma ordenança de Deus, e aquilo resultou em uma rebeldia. Mas nós temos o primeiro intérprete aí, que foi o diabo. Então, qual a importância da hermenêutica, né, do seu estudo? Em que ela vai nos auxiliar? Então, a hermenêutica, ela vai nos dar a interpretação, né, do texto. A gente vai ver o que é o texto, a gente vai ver o contexto, e ainda mais a gente tem os cotextos falado, né, na interpretação bíblica. E aqui existe uma calamidade, né, no pensar em relação à hermenêutica, porque as pessoas simplesmente pegam um texto e interpretam segundo o seu bel prazer. E a gente entende que a hermenêutica, ela é a ciência da interpretação. Então, o que é que ela vai fazer? Qual o papel da hermenêutica? A hermenêutica, ela vai pegar os textos, né, daquilo, ser fidedigno e interpretar de acordo com a visão do autor daquela época.
A gente não pode pegar o texto bíblico e interpretar de acordo com a nossa época. Por quê? Porque a gente comete um anacronismo, né? E a gente vai ter um erro de interpretação frequente que tem acontecido por muitos cristãos que têm interpretado a Bíblia segundo aquilo que eles entendem. Então, a primeira coisa a descartar: não interprete a Bíblia de acordo com o que você entende. Por quê? Porque a hermenêutica é uma ferramenta que vai nos ajudar. Uma das coisas que a gente também precisa entender, né, antes mesmo da gente entrar falando sobre hermenêutica, é a questão da divisão da Bíblia. A gente precisa entender que a Bíblia, ela tem o Pentateuco, ela tem o livro históricos, os profetas, né? O Pentateuco, que é as leis, né? O Torá. E a gente precisa entender sobre a divisão da Bíblia. Profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, evangelhos, e o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Revelação, as cartas, né, as epístolas gerais, as epístolas paulinas, né, as cartas. E a gente precisa ter esse entendimento, essa divisão, para a gente poder dar início, de saber o que é que a gente está lendo. Essa é uma das questões que a gente precisa entender. Estou lendo o livro de Salmo, estou lendo um livro poético, estou lendo provérbio, estou lendo um livro poético. Então, qual a diferença? A gente lê um livro poético e a gente lê um livro evangelho. É totalmente diferente. Totalmente diferente. O evangelho, a gente vai falar de evangelização, a gente vai falar de um termo apologético das coisas, e o livro poético, né, é totalmente diferente daquilo que a gente se tem nos livros dos evangelhos.